Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live de segunda-feira sobre disciplinas espirituais e hoje nós vamos falar de solitude, né? E um pouquinho de comunhão. Vamos entrar no assunto de comunhão também. As lives de segunda, enquanto não retornarem minhas aulas presenciais, eu vou continuar fazendo, né? Só se acontecer algum imprevisto, mas vou continuar fazendo. E se quando voltar, né, minhas aulas presenciais, eu pretendo continuar com essas lives, com essa proposta. Mas daí talvez eu tenha que estudar um outro dia, porque eu dou aula de segunda. E talvez eu não faça toda semana, faça uma semana sim, uma não, mas vamos ver como eu vou prosseguir, tá? Mas hoje nós vamos falar de solitude, né? Um assunto bem pertinente para esse momento, por ser setembro amarelo, né? Estamos falando aí de questões psicológicas, ansiedade, também bem propício para o momento que estamos vivendo, né? E vai nos poder permitir que a gente reflita bastante coisa, tá? Só tô dando um toque aqui para as minhas alunas. E já vou entrar aqui no assunto com vocês. Com quem vier assistir, né, esse vídeo depois, que ele vai ficar aqui salvo no IGVT, como também no YouTube do Ferroce, tá bom? Oi, Bia. Tudo bem? Bom que você tá aí. Estava sozinha. Já vou começar, tá, Bia? Só esperando um pouquinho. A gente já começa. Então, bastante nos meus papéis hoje. Eu vou aproveitar só para fechar uma porta aqui, para depois não precisar fechá-la. Só um minutinho. Bia, deixa eu te perguntar uma coisa, que você tá aí. O calor está terrível. Eu estou com o ventilador ligado aqui. Tá ruim o som, tá ruim de ouvir, tá ouvindo o barulho do ventilador. Você pode me falar? Me dar uma ajuda nesse sentido? Tá tudo bem? Não sei se você tá me ouvindo. Aqui que a gente vai precisar. Uma golinha de água. Ah, tá, não tá atrapalhando. Ai, que chato, né? Mas Jesus, como ficar nesse calor, né? Me perdoe, então, quem for ouvir depois esta live. O barulho que tá aí de fundo é do ventilador. Está muito difícil o calor aqui. E não deu pra ficar sem ligar o ventilador hoje. Bom, queria já iniciar. Boa noite, né, para todo mundo que estiver vendo esse vídeo depois e para quem já tá aqui. E hoje nós vamos continuar aí com as nossas disciplinas espirituais, tá? Nós vamos falar de solitude, certo? Deixa eu pegar aqui, abrir aqui. Então, no assunto nosso de hoje, solitude, dando continuidade às disciplinas espirituais, Mateus 6:6.
É um versículo, né, que a gente tem usado bastante, tá dentro, né, ali do Sermão do Monte. E Mateus 6,6 vai falar mais uma vez: tu, porém, quando orares, né, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto, tá? Na verdade, o que a gente vai dar atenção é para isso. Entra no teu quarto, fecha a porta, fica no secreto, certo? Entrar no quarto. Antes da gente definir solitude, a gente precisa falar de uma outra palavrinha que está sempre vinculada à solitude. Oi, Fá, tudo bom? É a palavra solidão, né? Isso que eu comentei, né? A gente tá no mês, né, de Setembro Amarelo, em que estamos aí, né, numa proposta da psicologia, né, lidando com alguns assuntos, né, psicológicos, né, e a solidão, com certeza, ela é um assunto muito pertinente nesse momento, né, ela é um assunto muito delicado e tá muito vivo a solidão, porque a solidão, nós conseguimos perceber o número de, né, assim, a quantidade de solidão, mesmo num mundo cheio de barulho, cheio de amigos, né, nas redes sociais, muita coisa acontecendo através da internet. A gente tem Instagram, tem TikTok, tem Facebook, tem Twitter, tem de tudo. As pessoas se comunicam, mas existe muita solidão. Cara de bailarina, Fá. Calor, cabelo preso, cabelo branco, aí tem que esconder, né? Não existe filtro que cubra cabelo branco. Então mesmo com muita gente em volta, né, com muitos contatos, com muitos likes, ainda assim existe um número muito grande de pessoas com solidão, tá? Então vamos definir um pouquinho sobre solidão. Solidão é você realmente se sentir só, tá? Você diz, eu estou só. É aquela coisa de você estar numa situação difícil que você esteja passando e você diz assim, para onde eu corro? Para quem eu peço ajuda? Aonde eu deito minha cabeça? Quem me pega no colo? Quem me socorre? E você vê que você não tem ninguém, né? Então a solidão, ela tá dentro disso, tá? Eu não tenho ninguém, mesmo em meio a muito barulho, a muita gente, a muita conexão, tá? Solidão é um silêncio sem Deus, é um vazio que tá dentro, né? A solidão, ela é um esvaziar, sim, mas ela é um esvaziar sem Deus, tá dentro e não tem nada ali. E o interessante é que na solidão nós adoramos o nosso pensamento, porque a gente fica, dá licença, tá? Eu só vou dar uma limpadinha aqui no óculos que tá com uma manchinha, tá atrapalhando. Na solidão a gente adora o nosso pensamento, a gente fica ali pensando naquilo e dando vazão para aquilo. E, né, tem pessoas que põem música e fica vendo foto e alguma outra coisa e fica em suas memórias. E ali ela gosta, como se gostasse de estar ali. Eu não tô dizendo que gosta, tá? Tô dizendo que como se gostasse. A verdade é que muitas vezes a pessoa não consegue lidar com isso, mas ela adora os próprios pensamentos, né? Como eu falei, então, é um vazio sem Deus. E a gente precisa fugir disso. Por que a gente precisa fugir disso? Porque assim que a gente se percebe nessa condição, você vai observar, e é bom você analisar se você tem solitude, se você tem solidão, né? Se você está
fazendo um exercício de solidão ou de solitude, vamos dizer assim, quando você fica nesse mundo dos seus pensamentos e fica buscando o tempo todo os seus próprios interesses, aquilo que possa te ajudar, que possa melhorar, que você possa se sentir melhor, você, tá? Lembrando, né, não sei, mas as pessoas vão ver esse vídeo, eu estou falando de uma disciplina espiritual chamada solitude, por isso eu estou falando com cristãos, né? Pode ser que alguns, né, possam discordar do que eu estou falando, mas é dentro de pessoas que professam a fé em Cristo, é para essas pessoas mais precisamente que eu estou falando, não que outros não possam estar sendo edificados e abençoados com essa palavra, tá? Provérbios 18 diz assim, ó. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, o solitário é aquele que quer estar só, mas no sentido de viver uma solidão para ficar dentro do seu mundinho, da sua própria vida. Então, tem aqui uma orientação em Provérbios, tá? Tá buscando o seu próprio interesse. Até porque, depois que a gente falar da solitude, vocês vão entender onde a solitude deve nos levar. E ela não tem nada a ver com solidão, tá? Né? O resultado dela, tá, gente? Ela, como disciplina, ela tem a ideia do estar sozinho, sim, já vou defini-la. Mas o resultado dela, não, tá? Então, voltando à solidão, vamos resumir assim, numa palavra. É a pessoa que sente assim, ó, se sente assim, eu não pertenço a nada. Ela se sente sem pertencimento, ok? Outra palavra que vai estar aí junto com solitude é o próprio silêncio, tá? É o se calar, né? É o conter as palavras. Muitas vezes é necessário que a gente fale, né? Principalmente pessoas que têm como personalidade o silêncio, o guardar, o reter, o engolir muitas coisas, tá? Mas ainda assim, em tudo que se encontra na palavra, é melhor esta pessoa do que aquele que fala desordenadamente, fala sem pensar, né? E não tem a prática do silêncio, certo? Porque para a solitude vai ser necessário o silêncio, mas não é necessário a solidão, tá? Eu vou ler mais um versículo, Eclesiastes 5, aí que eu tô abrindo, Eclesiastes 5, eu vou ler a partir do 2, não sei se eu vou ler mais, tá? Peraí, eu vou decidir aqui. 2. Não te precipites com tua boca, nem com teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Vou ler o 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nércias. Então, assim, né? É um bom conselho aí pra gente não falar muito, tá? Então, para a solitude, a gente precisa de silêncio, mas não de solidão. Vou abrir um parênteses aqui antes de eu entrar aí na solitude, como definição e tudo mais. Eu queria, assim, dizer que eu tenho, sempre que eu tô falando aqui das disciplinas, eu tenho compartilhado sobre a minha experiência com elas também, né? E assim, estudo bíblico eu gosto muito, então é uma coisa que eu tenho mais facilidade de estar ali fazendo, tal, que é uma coisa que me faz bem, me faz feliz, tal. A oração, a adoração é uma coisa que já está na nossa vida, embora conforme você vai vendo, estudando e aprendendo, você vai vendo como você fez de uma forma errada e você vai melhorando isso. A questão do jejum, como eu falei, a meditação como forma de ficar ali ruminando aquela palavra, aquela reflexão e tudo mais. Mas eu queria, assim, confessar que nada me confrontou tanto como esse tema. Eu já tinha ouvido, né? Ouvido, oi Daia, tudo bem?
eu já tinha ouvido sobre solitude no começo desse ano. Não. No ano passado, né? Com o pessoal lá da família dos que creem, com a Jaque, né? Que é a esposa do pastor Fabiano. E, né, na verdade, ela também, quando falou de solitude, estava falando em cima do livro do Richard Foster. Inclusive, a minha amiga Vanessa, porque eu não tenho esse livro ainda, mas eu quero adquirir, ela me emprestou. Esse é o livro que eu sempre estou mencionando e que todo mundo que tem falado deste tema tem utilizado como pesquisa, como referência, ó, Celebrando a Disciplina, né? E eu ouvi, né, a Jaque falando, então é um tema que já tinha chegado até mim, só que agora eu me aprofundei um pouco mais em algumas coisas e eu pude ler o capítulo de solitude aqui do livro. E assim, gente, foi a disciplina que mais me destruiu por dentro, vamos dizer assim, que mais me confrontou, que mais me deixou angustiada. Mas vejam isso no bom sentido, tá? Mas assim, um confronto interno muito grande, porque, pelo menos quem tá aqui me conhece, sabe que eu falo pra caramba. E eu até eu fico até sozinha aqui em vários horários na minha casa, em vários horários, e eu falo com a minha cachorra, eu falo comigo mesma, eu mesmo respondo o que eu falei comigo. Né, se um mosquito passar aqui, eu falo com ele, eu falo com Deus, eu falo, né? Eu não fico quieta. E quando eu fico quieta, a minha mente fica o tempo todo, né? Eu acho que eu tenho aquela síndrome do pensamento acelerado, né? Eu fico o tempo todo pensando. E assim, né? As disciplinas espirituais têm sido... Eu falei que a hora que eu acabar, eu vou voltar tudo de novo, porque, né? Para cada vez mais entender isso, né? Porque se eu conseguir melhorar tudo isso, vai me ajudar muito. Eu tô com um trabalho com as meninas também no Ferroce de processo criativo e tem data, tem um monte de coisa. E como isso ajuda a melhorar as coisas, né? Como eu já, né, falei e volto a repetir. Isso não é ser escravo de regra, isso é libertador, na verdade. A gente é escravo da confusão que a gente vive, isso sim. E a solitude mexeu muito comigo, né? Muito, em várias colocações que ele fala e propostas que ele vai explicar, e eu vou falar aqui com vocês, de praticar solitude. Mas vamos definir, tá? Solitude. A gente falou que solidão é o estar só, é o silêncio, mas é o estar só, né? É um vazio, tá? A solitude é um silêncio, é um estar só também, porque a gente leu lá Mateus 6,6, vai pro teu quarto, fica lá em secreto. Então é estar só. A gente vai ler versículos que muitas vezes Jesus se retirou para estar só. Então a solitude tem a ver com não ter ninguém por perto mesmo, é estar só, tá? E ao mesmo tempo, escolher estar só, né? Mas estar só, é um se esvaziar, e a solitude você precisa se esvaziar. Você vai ter que fazer um exercício, que nem no meu caso, que eu estava dando um exemplo agora. Eu tenho que tirar todos esses pensamentos que ficam na minha cabeça acelerado. Eu tenho que realmente me esvaziar de tudo. E não é fácil. Só que se eu me esvaziar de tudo e só ficar nisso, eu vou entrar naquela coisa da meditação. Tipo, né? Budismo, essas coisas assim. Porque, né? Pra entrar no lado zen e tal, estando vazia. Não é isso, eu tenho que me esvaziar, mas eu tenho que estar cheia de Deus. Então a solitude é o silêncio cheio de Deus. É onde eu sou preenchida pela presença de Deus. Então é uma quietude dentro do interior, para ser preenchido por Deus. Para a solitude é preciso silêncio, é preciso criar espaço para Deus. Isso é necessário esforço, gente. Por isso que todos esses temas que nós estamos falando são disciplina. E por ser disciplina tem esforço, tá? Então eu preciso aquietar o meu externo totalmente, para ter quietude interna, tá?
Isso é extremamente importante, tá? E a solitude, diferente da solidão, ela diz assim: eu pertenço. Porque é um vazio, é um estar sozinho, cheio de Deus. Eu tenho pertencimento, né? Eu pertenço ao meu Deus e eu estou cheia dele. A solidão não. Estou só no meio de muito barulho e me sinto sem pertencer. Eu não tenho Deus. Por isso que ela é muitas vezes um estado de estar, ou uma condição de estar doente, é uma condição psicológica, precisa de ajuda, tá? Nós vamos ler Êxodos 25, eu vou ler acho que do 17 ao 22, meninas. Então aí... Êxodo 25, do 17 ao 22. 17, tá falando da arca, tá? E do propiciatório. Tem até aqui, deixa eu ler primeiro, eu já pego a definição. Farás também um propiciatório de ouro puro e de 2 côvados, e no meio será o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvados. Farás 2 querubins de ouro, e do outro batido os farás nas 2 extremidades, um querubim na outra extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça. Como propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de face voltada um para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro delas porá o testemunho que eu darei. Eu já vou ler o 22. Veja só, para quem não sabe, o propiciatório é a tampa da arca. Vamos colocar dessa forma. Então, põe aí a Arca da Aliança para você ver a foto se você nunca viu. Então ela vai ter uma tampa que tem, vou falar bem simples, os anjos que estão com umas asas assim abertas por cima da tampa, e um anjo está do lado de cá, o outro está do lado de lá, e eles estão olhando para essa tampa, para esse meio, tá? Que é o propiciatório, é a tampa, gente, é isso, tá? Dentro da arca tem as tábuas da lei e tudo mais, tá? Aí olha o 22. Ali, nessa descrição, o propiciatório na arca: virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que ordenar para os filhos de Israel. Ali, no propiciatório, falarei contigo. Essa explicação eu ouvi do Ângelo Basso, tá? Crédito a quem crédito, né? E ele fez uma analogia dessa passagem como o trono de Deus. Então, quando você, a solitude te leva para esse lugar, e quando você tá ali, o Senhor vem e te visita, tá? Só que você precisa praticar a solitude, tá? Nós vamos entender mais, tá? Deixa eu ler aqui para vocês mais um pouquinho sobre. Solitude é aprender a se retirar. Precisamos dominar a nossa rotina e também tudo que nos distrai. Separar um tempo com Deus, ainda que pouco, tá? Vou dar alguns pontos, certo? Aprender também, tudo é muito, pra mim, como eu tava falando pra vocês aqui, pra mim tudo é muito difícil. Aprender a ficar em silêncio. Aquietar a sua alma e dizer: eu pertenço a ti, Pai, sabe? Inspirar, expirar, né? E ficar em silêncio. Uma frase de Henry Noyle: muitas vezes usamos as distrações exteriores para nos proteger dos barulhos interiores. Ser confrontado com nossos conflitos interiores pode ser dolorosa demais.
Então eu prefiro o tempo todo ter barulho, ter música, ter televisão, ter alguma coisa ali ocupando a minha cabeça, me distraindo, tal, do que a ideia de ficar sozinha e de repente eu ter que me encontrar comigo, tá? O silêncio, ele põe um freio, e eu vou falar mais um pouco, acho que disso depois, nas nossas justificativas, tá? Precisamos saber quem é Deus e não quem Ele é para mim, tá? Ele é soberano e precisamos entender isso, nos aquietar, tá? O silêncio não é um espaço morto, mas é onde o Espírito ganha vida. Nós precisamos aprender a ouvir o Senhor, a voz do nosso noivo. Oi, Gabi, tá? E ouvir e obedecer são iguais, tá? Alma e entendimento. Sempre que a gente fala, né, sobre ouvir Deus, o ouvir, gente, sempre vai estar vinculado à obediência. Quando a gente fala assim, ó, eu ouvi o que fulano falou, eu ouvi o que a professora falou, eu fui lá e fiz, né? Eu ouvi que ela falou, a tia Fê lá no Ferroz falou que era para eu esticar a ponta, eu ouvi e eu fiz. Então, o ouvir está sempre vinculado a obedecer, tá? Deuteronômio 6. Peraí. Deuteronômio 6. O 4 e o 5. Deixa eu ver aqui. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tá? É alma e entendimento. A gente ouve e a gente obedece. Tá? Solitude também é aprender a falar. Tá? É saber quando falar e o que falar. Né? Eu, por exemplo, preciso aprender mais e mais e mais sobre isso, cada vez mais. É eliminar as distrações e os ladrões do tempo que nos tira da devoção. Tá? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu quero falar. Uma parte bem interessante que o Richard Foster coloca aqui no livro é sobre a noite escura, tá? Ele fala que é como se comportar na noite escura, tá? Então, a noite escura seria como assim, a noite escura da alma, ele chama assim, porque ele tá fazendo uma comparação com uma outra pessoa que fala sobre isso também e tal. Mas o que que é? A noite escura é você tá ali naquele momento sozinha, mas com Deus, preenchido de Deus, né? Conseguindo, né, gerar essa quietude. E ele coloca assim, é uma opção para controlar sentimentos. É se esvaziar completamente, essa coisa da noite escura da alma. É se afastar de sentimentos, de pensamentos. E ele fala que é como uma porta para se aprofundar em Deus. Ele diz que as pessoas, ele coloca de uma forma assim, que a gente sente muito. Aí a gente sente e fica no sentimento. Isso é muito ruim. Então ele vem colocar, ele diz até assim que ficar no sentimento é infantil, você não amadurece. Quando você se aprofunda, você se esvazia, e se esvazia, e se esvazia, né? E daí, de tudo. E começa a se ver de fato, como você é. E aí ele coloca assim, você acaba vendo que você não tem prazer em nada. É um vazio total, você se sente inútil, sua alma começa a se sentir aflita, é um afligir de alma, né? E aí você fala assim, você começa a entender, perceber o quanto afastado de Deus você está. No sentido assim, eu sou nada, eu tô muito longe de Deus, eu tô muito distante de Deus. Aí você começa a perceber que os seus muitos esforços não são isso que vai te aproximar de Deus, né?
E aí você vê que você está numa condição tão longe de Deus e fala, eu preciso me aprofundar mais, eu preciso chegar mais a Deus. E aí ele fala que é nessa questão dessa aflição de alma, nessa noite escura da alma, que o processo, inclusive, de santidade na nossa vida começa a acontecer, tá? Então, ele dá algumas dicas, ali no livro tem, em outras pessoas eu vi também. Eu acho que, na verdade, gente, né, muita gente, eu acho que a maioria das pessoas, né, seguiu quase meio que 100% esse livro. É muito detalhado e muito profundo, tá? Então ele fala assim, ó, como se comportar, né? Ele dá umas dicas na noite escura da alma. Até vou ler o que ele coloca, tá? Primeira coisa, não escute o externo. O que ele quer dizer com isso? Não fique dando ouvido para a opinião dos outros, no sentido assim, gente que vem trazer conselho nada a ver. Lógico, se você tem um discipulador, você tem um líder, uma pessoa ali que está precisando de conselho, é uma coisa. Mas sabe, aquelas opiniões e tal, não sei o que, tal. Você está passando por um processo, está buscando a solitude, esse processo está fazendo você se isolar, né, ou... né, não sei se a Daia tá aqui ainda, mas eu com a Daia sempre a gente conversava, às vezes conversa e fala assim, tô na caverna, né, então a gente sempre entra aí pras cavernas da vida, é momento de ficar ali mesmo, por algum motivo. Então ele fala assim, não dê ouvido pros outros nesses momentos e não se justifique, porque ele diz que a pessoa que tá em solitude, ela não, até eu li aqui, né, que é uma frase, peraí, ela não se justifica. O silêncio põe um freio em nossas justificativas. Então, assim, né? Deixa pra lá. Né? Eu não preciso ficar me justificando. Eu sei o que eu tô vivendo nesse momento, né? Então, essa é uma outra coisa. Não se justifique. Retire-se, sim, para desertos, a sós, externos e internos, né? As nossas cavernas, né, Daia? E mantenha silêncio também interior, que é no coração, né? O silêncio interior, o silêncio na mente, até que você consiga entrar na solitude. Gente, eu me propus hoje de manhã, até então estou estudando isso, e vou aqui abrir para você. Essa é uma disciplina nunca compartilhada, nunca vivida por mim. Assim, eu entro para minhas cavernas, mas eu vivia para minhas cavernas na condição... de ficar falando, de ficar agitada, não com essa ideia de me aquietar e entrar gente, eu não sei viver solitude, assim, na prática. Essa pra mim tá sendo a disciplina mais difícil, como eu falei, porque eu tenho que vivê-la completamente, porque eu nunca vivi com esse entendimento. Até já fiquei quieta, sem pensar nada em alguns momentos da minha vida, né, sei lá, olhando pro mar, assim, né, um cara de samambaia ali, sem pensar em nada, né. Sim, mas não com esse entendimento. Então, eu não posso dizer que eu já vivi, tá? Então, a solitude, ela... você para se esvaziar mesmo completamente. É mente, é coração. Tudo vai silenciando para que você entre na solitude. E não pare a vida. Você continua marchando, você continua vivendo, você vai se encontrar, né? Fazer suas coisas e tudo mais depois que você sair desse momento... mas você está totalmente em solitude aqui. Você está totalmente aquietada aqui dentro. Você está dando a entender, tá? Deixa eu ver aqui o que eu anotei, que eu tenho que voltar a ver. Porque eu tô com vários cadernos, né? Passos para solitude. Exatamente, Daia, é isso que Jesus fazia. Passos para a solitude. A gente até vai ler uns versículos daqui a pouquinho. Primeiro, busque pequenas coisas, pequenas solitudes, pequenos momentos, pequenos instantes. Outra coisa, crie um lugar tranquilo, um refúgio, tá? Isso, né, todo mundo... Gente, em todas as disciplinas, isso tem sido algo que todos repetem. Você precisa de um lugar onde você não vai ser perturbado. Segundo, você precisa de um horário.
E assim, todas as pessoas que eu ouvi falam sobre o horário mesmo. É às 9 horas, no dia tal, assim. E aí você tem um segundo horário, que é tipo assim, aconteceu um imprevisto sério mesmo, você não pode cumprir aquele horário, você tem o outro para compensar esse que não deu. E a questão é que, se eu marco um horário com a Daiane, por exemplo, eu vou estar lá naquele horário. O que vai me impedir de cumprir o horário com ela? Alguma coisa que dê muito errado mesmo, né? Algum imprevisto sério. Agora, quando eu marco um horário com Deus, ou para uma solitude minha e tal, qualquer outra coisa que me distrair, eu posso trocar, afinal de contas, fisicamente a pessoa não está ali, né? Não marquei encontro com ninguém. É meio que assim que a nossa cabeça pensa. Ah, eu marquei às 9, né? Mas eu vou deixar para fazer à noite isso, não vou fazer agora. Agora eu quero assistir TV. Ah, agora eu vou fazer um bolo. Ah, agora, entendeu? E esse é um problema, tá? Aí, um lugar tranquilo e um horário, tá? Tenha momento de contemplação, no sentido de catalisar, de ficar quieta, de olhar o que está em volta, tá? Fale pouco, né? Respire, né? Pause, né? São maneiras, são passos para a solitude, tá? Alguns também colocam para você orar e também usar uma passagem bíblica como meditação, né? Usar a disciplina da meditação junto, porque pessoas como eu, por exemplo, que tem o cérebro muito agitado, acaba sendo importante, porque se eu tenho aquela passagem bíblica, por exemplo, tem no versículo, a hora que eu ver que a minha cabeça tá, né, os meus pensamentos estão indo para outro lugar, eu já volto na palavra, começo a ler, começo a orar, sei lá, falar com Deus para tentar voltar a passar por todo esse processo de me acalmar, né? E tudo mais. É importante também se organizar. Então, se você tem coisa, né? Por exemplo, eu quero ter um momento de solitude amanhã cedo, mas eu tenho coisa que eu preciso deixar em ordem antes, então eu me organizo hoje para que nada interfira amanhã. Isso é muito importante também, tá? E Satanás, ele não quer a solitude, gente. E no fim eu fui para outro lado, né? Eu queria falar que essa é muito difícil para mim, e eu me propus hoje. Eu falei, Deus, eu vou tentar ficar um pouquinho, um tempo, isso, né? É assim, momento de solitude mesmo, sem pensar, sem nada. Inclusive eu pus, gente, de verdade, eu pus assim, eu me propus 5 minutos a ficar sem falar. Eu fiquei angustiada só de me propor ficar 5 minutos sem falar, né? E assim, até fiquei os 5 minutos, mas assim, tudo que podia acontecer hoje, inclusive eu não estar bem de saúde, assim, não sei, um mal-estar, talvez o calor, não sei. Tudo atrapalhou e não tive solitude nenhuma. Tudo atrapalhou. E aí uma das coisas que nos estudos e que eu li, ele fala, né, e o Richard fala isso também, é que Satanás não quer solitude, tá? Ele vai colocar ruídos, distrações, barulho, isso é uma arma, né? Porque na solitude eu vou me encontrar comigo, nós vamos se encontrar com nós mesmos. Eu vejo como eu sou e o quanto longe de Deus estou. Então, vai acontecer tudo para atrapalhar, tá? É algo que ele tenta mesmo, porque nós somos ansiosos, nós somos turbulentos, nós somos ocupados, tem celular, tem música, tem TV, tem jogo, tem uma porção de coisas, né? Uma porção de coisas que nos atrapalham. Eu tô vendo aqui uma das coisas que eu tô refletindo, para quem me conhece sabe o quanto eu amo a minha cachorra, né, a Sophie. Só que eu acho que ela também é um problema para mim. No caso, para eu ter um momento de solidão, eu não posso nem ter ela perto, porque ela me distrai. Ela tira qualquer gracinha que ela faça, qualquer coisa, ela me distrai. Então eu não posso ter nem ela perto. Isso também é ruim, que eu gosto de ficar com ela o tempo todo. Então, assim, é um momento realmente pra gente desfrutar somente de Deus, tá? Aí, no livro também tem sugestões. Essa sugestão, eu falei assim, eu não sei se eu consigo fazer um dia na vida. Mas ele fala, se proponha um dia todo sem falar. E aí você tem gente na sua casa, não sei o que, você vai
falar que você não está falando nesse dia. Você pode continuar vivendo, né? Você vai ter seu momento solitário ali e tal, mas depois você vai ficar sem falar, né? Né? E ele também fala que seria legal que nós pudermos tirar de tempo em tempo, tipo a cada 6 meses, um tempo de no mínimo 4 horas sozinho, ir para algum lugar. Quem pode tirar mais, mas ir para um lugar, se afastar de todo mundo, né? E ficar sozinho com Deus, tá? Sabe de que eu lembrei muito, para as que estão aqui e conhecem? Do seu Alain, né? Pelo menos o tempo que eu congreguei com ele, ele pastoreou a gente. O pastor Alain era alguém que várias vezes se propunha a sair e ficar só, por longas horas, né? E até eu cheguei a ver até dias. Quando eu dei o exemplo da meditação, ele fala que a meditação seria, né, para as pessoas que têm um pensamento mais agitado, a meditação seria como uma âncora para te manter na solitude, por isso que ela é boa, tá? Eu vou ler alguns versículos que mostram, né, a questão de Jesus tendo essa prática. Os 40 dias que ele ficou no deserto, né, ali, é um tempo de solitude. Vamos ler também Mateus 5:16. Assim brilhe... Não, acho que não é isso, acho que eu errei. Não é 5:16. Peraí, assim brilhe também... Não é, errei, tá? Então pula essa parte e vamos para Mateus 14:13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por toda a terra. Lucas 6:12, vamos ver, está certinho, então anotei. E naqueles dias retirou-se Jesus para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou seus discípulos e tudo mais. Então ele se retirou para orar, mas é para estar sozinho com Deus, tá, gente? Vou ler mais um só. Marcos 1:35. Tendo se levantado à alta da madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então era uma prática, isso aqui é alguns, tá? Isso é uma prática que Jesus tinha, tá? De estar a sós aí com Deus, falando com Deus, tá? Acabou? Uma coisa que é importante a pessoa que é muito ativista, sabe? Participa de tudo, faz tudo, tem 1 milhão de atividade na igreja, 1 milhão de atividade em tudo que é lugar, tal, e não tem solitude, não tá legal isso, tá? E a pessoa que tem solitude, mas também isso não gera um serviço, também é um problema, é uma coisa na outra, tá? Mas assim, ativismo demais sem ter solitude tem que rever até o seu princípio de cristianismo, tá? De prática de evangelho, tá bom? E a solitude, vou ler algumas coisas agora para vocês definindo e falando sobre a solitude para ver até onde o gancho que ela vai dar. A solitude faz com que o sofrimento torne-se esperança. Deus nos cura em meio ao sofrimento, mas precisamos de solitude. A esperança não é acabar com o sofrimento, mas é ver Deus nele enquanto estamos sendo curados, tá? Isso eu achei bem legal. Sem a solitude, o sofrimento vira mágoa, adoece, machuca. É uma ferida e o ferido não compreende a soberania de Deus. Aí tem a referência de Romanos 5, de 3 a 5, depois vocês quiserem ver, tá? Quebrantamento é
quebra de argumento. E é isso que a gente precisa ter no meio do sofrimento. A gente não fica se argumentando, se justificando, lembra? A gente se aquieta. A gente descansa sabendo que Deus está fazendo o que tem que ser feito. É bem profundo isso, gente. É bem profundo mesmo, tá? Eu vou ler mais algumas frases, tá? Que estão no livro, tá bom? Foi algumas frases que eu anotei, algumas colocações do livro. Angustiante e necessário é pensar sobre isso. Acomodar-me, né, na solitude, no silêncio. E para quê? Né? Para a gente ouvir o sussurro de Deus. É melhor ouvir o sussurro de Deus do que o megafone de Deus. Que daí vai ser quando a coisa vai estar arrebentando com tudo, tá? Lewis falava sobre isso, que é aquela tribulação, né? Quem não consegue ficar sozinho, olha isso que interessante. Tome cuidado com a comunidade, ou seja, com a comunhão. Porque isso gera vazio de palavras e de sentimentos. Porém, aquele que não está na comunidade, aquele que não tem comunhão, cuidado ao ficar sozinho. Porque aí esse ficar sozinho gera abismo, vaidade, narcisismo e desespero. Ou seja, cada um dos dois, a comunhão e a solitude, tem ciladas e riscos. Uma coisa completa a outra, tá? A solitude ajuda a ver e ouvir, tá? Então ela gera um controle na ausência dos ruídos. A língua em Tiago, né, que fala que ela é um grande mal, a língua ela tem um poder de manipulação e controle enorme. Ela orienta o curso das coisas, ela defende, ela justifica, por isso ela é fogo. O silêncio deixa você assim, à mercê. Porque a gente precisa falar para que o outro entenda que não é isso que a gente está pensando. A gente precisa falar para que o outro entenda que eu não sou assim como estão achando. Mas então, quem está em solitude, fica em silêncio e não argumenta, não se justifica, tá? O silêncio gera desespero e a gente não quer, pois a nossa confiança e o nosso descanso estão nas nossas palavras. A gente quer controlar, administrar. No silêncio, é Deus que assume o controle. Ele freia as nossas justificativas. O fruto do silêncio é a liberdade de permitir que Deus nos justifique. Eu preciso aprender isso, muito. Aí ele faz um comentário da noite escura. A noite escura. Propósito é libertar a sensação de que tudo parou, né? Aquela inutilidade. As frases que eu queria é essa, mas esse pedaço aqui, né? Muito profundo, muito mesmo. Então, gente, dentro dessa condição aqui, que a solitude gera, ela faz o quê? A ponte para a comunhão. Gente, pessoa que não desenvolve solitude tem dificuldade de comunhão. E eu pude ter, assim, me observar nisso. Porque você vai vendo que a comunhão, embora eu tenha contato e comunhão com muitas pessoas, mas a comunhão é um pouco mais além, né? A comunhão, ela não é relacionamento. Relacionamento é uma coisa. Relacionamento acontece em churrasco. Comunhão não, tá? Então, ó, a solitude gera em nós mais amor e mais compaixão para viver em comunidade. Portanto, sem solitude, sem comunhão. No sentido genuíno da palavra, tá? Isso que eu quero dizer. O espaço que eu falei lá, que solitude, eu preciso gerar um espaço, aquele espaço da tampa, né, do propiciatório, aquele espaço entre os querubins onde Deus vem e preenche o vazio que está em nós. Então, esse espaço que a gente precisa dar, ele é um espaço dentro de nós, que é individual, e é um espaço entre nós, que é na comunhão. Olha que profundo, por isso a analogia do propiciatório com o lugar do trono. Eu estou em solitude, eu estou ali, naquele lugar onde o Senhor vai vir, vai me encher,
vai me preencher. Não, eu tô vazia de tudo que tem a ver comigo e com o meu mundo. Eu só tô completa em Deus. O meu irmão está na mesma condição. Aí eu e ele se encontram. O que acontece? Comunhão. Na verdade, o que eu pude ver, vou continuar falando aqui para vocês vão perceber, é que tudo que a gente vive hoje não é comunhão. Ou pelo menos é uma comunhão muito superficial, tá? Comunhão e solitude se encontrando é Jesus aqui e Jesus ali. Estar na solitude, né? É estar na disciplina da comunidade. Isso é comunidade daí. E isso é comunhão. E comunidade a gente vai falar na próxima disciplina. A comunhão, ela é um milagre a ser experimentado e jamais produzido. Não se produz comunhão. Por isso comunhão não é lá no churrasco. Comunhão não é a hora que junta todo mundo de um monte de igreja. Estamos em comunhão. Não estamos. Tem que ter toda essa profundidade, gente. Tem um vínculo com a solitude. É muito demais. O outro, veja só uma coisa. Aconteceu tudo, né? O Éden, o homem, Adão, Eva, pecado, toda aquela coisa que aconteceu. E eles foram expulsos do paraíso. Expulsos do paraíso. Qual a única coisa que a humanidade, vamos por humanidade, tá? O homem, a humanidade, levou com ela do paraíso? Qual a única coisa veio com ela? Foi expulso, mas esse homem que foi expulso trouxe uma coisa junto. Qual a única coisa que eles trouxeram? Alguém arriscaria a responder? Não posso esperar muito, né? Por causa do nosso tempo. Então, se alguém pensou isso, acertou. A única coisa que nós trouxemos foi o outro, isso mesmo, Denise. A pessoas. Foi a outra pessoa. Foi a única pessoa que saiu junto lá com Adão, foi a Eva. A única pessoa que saiu junto com a Eva foi o Adão. Portanto, o outro é a única coisa que a humanidade trouxe do Éden. E, portanto, é a parte mais importante que a gente precisa acertar, né? Por isso daí que Jesus vai orar lá em João 17, ó, né? Então, a igreja é Jesus em mim e você, na verdade. Nós, na verdade, somos pedras, né? Eu sou uma pedra, você é outra pedra, a gente junta vai formar a igreja, certo? E nós temos que ter comunhão. Não dá assim, mas eu não quero, tenho preguiça das pessoas, as pessoas me irritam, não tenho, né? Eu vou lá, sento na igreja, volto, ou né? Independente de você ter comunhão com todo mundo, não é que você tem que ter. Na verdade né? Se a gente parar pra ver, né? A gente não vai conseguir ter intimidade, vamos dizer assim, com todo mundo, mas comunhão vai ter que ter, nesse nível, por exemplo. Que é o quê, né? De eu saber que, né? Que Jesus tá ali, é o lance da ceia, gente, que a gente tem que tomar a ceia no sentido, não se eu tenho pecado ou não tenho pecado, porque o pecado eu confesso, o sangue de Jesus perdoa os meus pecados, se há arrependimento. A ceia tem a ver com eu estar em comunhão com você, eu não ter problema com você, eu não ter barreira com você. Se eu tô com problema com pessoas, se eu tô com raiva do irmão, não é nem pra pôr ceia na boca, né? Já começa aí. Porque a ceia tem a ver com essa história aqui, com essa comunhão, com essa solitude, com esse encontro, né? E nós temos que ter comunhão porque o nosso Deus é um Deus de comunidade, é um Deus de comunhão, um Deus trino. Ele não é um Deus, ele é um, mas ele é três, ele não é um Deus sem comunidade, sem troca, tá? É um Deus que coexiste com uma comunidade. Tá? Não vou entrar no mérito da Trindade, gente, que é assunto para mais de metro de coisa pra gente falar, tá? Mas um pouquinho tem que falar. E do que é feita a Trindade? A Trindade é feita de amor e autoridade, né? Isso é reflexo de paternidade. Isso é família, isso é comunidade. Se não tem amor e não tem autoridade, não é comunidade. É ajuntamento de pessoas. Tá? A autoridade paterna, a autoridade que vem do alto, não autoritarismo, tá? Diga-se de passagem.
A vida em comunhão nos molda a imagem da Trindade. Tem a ver com João 17, que Jesus fala, para que eles sejam um, como a gente é um. E olha que interessante o que Agostinho diz, tá? Ele vai definir, ele tem uns livros inteirinhos sobre Trindade, tá? E acho que é uma das pessoas que melhor tentou explicar a Trindade, mas também é muito difícil de entender Agostinho, tá? Então a gente tenta, tá? Mas um pouquinho ele falou assim, que o Pai é a unidade, o Filho a igualdade e o Espírito a harmonia. Esses atributos estão em um Deus, é um atributo único. Por quê? Todos são um por causa do Pai, são iguais por causa do Filho e são conectos por causa do Espírito. Dá para compreender e alcançar o que ele está querendo dizer? Está falando da Trindade. O Pai é unidade, o Filho é igualdade, o Espírito é harmonia. Eles são um Deus. Por quê? Todos são um por causa do Pai, são iguais por causa do Filho e estão conectados por causa do Espírito. É muito profundo, gente. E é muito lindo. E nós temos que ser o quê? Unidos por causa do Pai, iguais por causa do Filho, que me fez um com meu irmão, não tem diferença entre nós, e conectados por causa do Espírito. Gente, isso é maravilhoso. Não quero nem falar mais, porque eu quero que fique aqui na minha cabeça, tá? Então, comunhão, gente, é se doar, tá? Gente, eu comecei essa live 8h19, eu acho, tá? Ela vai cortar a qualquer instante. Falta muito pouquinho, falta quase nada, tá? Pra eu falar com vocês. Não me deixem sozinha, 5 que estão aí. Eu vou encerrar aqui, já entro de novo só pra encerrar esse assunto e dar um tchau pra vocês, tá bom? Aguenta aí.